Uma influenciadora sem carteira de motorista atropelou uma mulher e 2 crianças e foi presa em Vila Velha. Ela confessou ter fumado maconha antes de dirigir, bateu em uma moto e invadiu o parquinho. Também em Vila Velha, na Rodovia do Sol, um triatleta foi atropelado e arrastado por mais de 10 metros. Ele estava de bicicleta e o motorista fugiu sem prestar socorro. 2 casos recentes e cabe a gente discutir. Por isso, hoje eu converso com o advogado Fábio Marçal, que é especialista em crimes de trânsito. Muito boa noite, doutor. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Boa noite. Vamos começar pelo ciclista. Muita gente tem dito que ele é que estava, como ciclista, estava irregular. Mas o maior, que seria o carro, não tem o dever de cuidar do menor? Como é que fica isso na justiça? Sim, a regra de trânsito é que o maior tem que cuidar do menor. Inclusive, você tem uma regra administrativa, né, da legislação que o motorista ele tem que passar, no mínimo, a 1,5 metro do ciclista. Tá? A gente não sabe os detalhes dessa ocorrência, mas nem sempre o condutor ele é culpado, né, num acidente entre ciclista, pedestre. Você ocorre que hoje em dia a gente tem visto muitos ciclistas, motociclistas, essas motocicletas elétricas praticando diversas irregularidades e manobras arriscadas, se expondo desnecessariamente, né, no trânsito. Né? Isso é corriqueiro. Na 262, constantemente você tem ciclistas, né, até acredito profissionais, andando lá, provavelmente triatletas, e eles estão se arriscando porque, apesar dessa regra administrativa, o menor, que é o mais frágil, eu falo isso constantemente com relação a motociclistas, ciclistas, pedestres, ele tem que se comportar como o mais frágil da relação. Se em um acidente entre uma bicicleta e um veículo, um pedestre e um veículo, um caminhão e um carro, você tem uma potencialidade grande com relação a esses menores, eles têm que ter uma cautela, assim como o motorista. Então a gente não sabe as circunstâncias, mas a gente tem visto aí sim muitos ciclistas praticando manobras extremamente graves. Agora, o motorista perdeu a razão porque ele fugiu do local. A fuga no local de acidente, por si só, já é um crime do artigo 305, né, do Código de Trânsito, né, fugir do local de acidente. Você tem um aumento de pena na lesão corporal por ter fugido, e isso corrobora com as alegações do ciclista que ele realmente não provocou aquele acidente, e sim o motorista. Agora, tem outro caso que a gente estava discutindo também sobre a influenciadora digital, ela que diz que fumou maconha antes de pegar o volante e acabou atropelando 2 crianças e uma mulher que estavam num parquinho, né? Como é que é esse caso? Ela foi presa, foi conduzida, a gente tem imagens dela sendo levada no camburão e tal, mas ela fica presa, doutor? Olha, o conjunto de crimes ali, com certeza ela deve ter sido levada para audiência de custódia, porque o delegado ele não poderia, né, tendo em vista a soma das penas, né? Artigo 306, que é conduzir veículo sob influência de álcool ou qualquer outra substância. Os policiais atestaram que ela tinha feito uso de entorpecente. Atropelar em cima da calçada é um aumento de pena também, que devido ao número de vítimas ali, que são 3 pessoas, se eu não me engano, já dá um aumento, e com certeza na delegacia não foi possível arbitrar fiança. Agora, chama atenção porque é nítido e claro para todos que conduzir veículo sob efeito de qualquer substância, ele aumenta a potencialidade dos acidentes. Você tem uma outra questão que é pessoa dirigindo sem habilitação. Isso é corriqueiro, existe um índice altíssimo de motociclistas, motoristas conduzindo sem habilitação, então isso é algo gravíssimo. A Polícia Militar tem feito fiscalizações. As punições, elas têm que ser mais graves e mais severas no âmbito penal. No âmbito civil, um acidente de trânsito, é bom deixar bem claro que ele tem
3 responsabilidades diretas. Administrativa, sem habilitação, alcoolizado, multas, né? A civil, que é o dever de reparar o dano, e a criminal, que são os crimes diversos que tem no Código de Trânsito. Ela deve responder os 3. Ela deve responder. No administrativo, não, porque ela não tem habilitação. Obviamente, os policiais multaram, né, emitiram as multas cabíveis, é a responsabilidade administrativa. A civil, que é o dever de reparar, e isso aí as vítimas têm que entrar com uma ação judicial pertinente, civil, e a criminal, que ela foi autuada, né, e vai responder na justiça por isso. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, à disposição sempre.